só exaltá-lo e a sua glória encherá este lugar. Amém?
onde nós exaltamos, levantamos bem alto Teu nome, Deus. E já, Pai, imaginando o dia, o grande dia, em que estaremos diante do Senhor, toda a tribo, povo, língua e nação ali, dizendo que o Senhor é grande, que o Senhor é exaltado, que o Senhor, Pai, é adorado, majestoso, Rei, santo, santo, santo. Pai, que o Senhor se agrade, Pai, que o Senhor aceite, Senhor, os nossos cânticos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Aos irmãos que chegaram após o almoço, queremos dar as boas-vindas ao Congresso Sinodal Unificado, CSU, como assim carinhosamente aprendemos chamá-lo, no desejo de que você esteja se incorporando a esse grupo que presente já se faz desde as primeiras horas para alguns desse dia e para outros que, com o nascer do sol, já começaram a iniciar uma trajetória para estarem presentes nesse evento aqui na Igreja Presbiteriana Nacional. Também queremos dizer àqueles que nos acompanham através da IPB TV no canal 2, que é um prazer, sinta-se abraçado onde você esteja. Nós estamos rendendo um culto a Deus na beleza da sua santidade. E todas as partes desse evento, não temos outra maior e melhor justificativa, senão de honrar e dignificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, quero anunciar nesse momento a presença entre nós do reverendo Osni Ferreira. Reverendo Osni Ferreira, um ilustre pastor presbiteriano, homem chamado por Deus para missões, atualmente no Golfo Pérsico, como missionário da PMT. Deus tem levantado esse servo para dignificar, para honrar e para proclamar a palavra do Senhor entre aqueles povos. E há 2 anos atrás, quando estávamos começando a formatar esta edição do Congresso Sinodal Unificado, perguntamos a ele: e a sua agenda daqui a 2 anos, reverendo? Passa pela sua agenda uma passagem pelo Brasil? E qual não for a nossa alegria quando ele disse: sim, é nosso plano estar no Brasil nesse período. E ao longo desses 2 anos, eu fui muito abençoado nos contatos, no estreitamento da amizade com o reverendo Osni, através das mensagens que iam e vinham, através das informações que trocávamos, mas vendo momento após momento, como Deus separa os seus para um trabalho maravilhoso, e esta a noção, esta a maior justificativa que eu tenho para anunciar nesse momento a presença do reverendo Osni Ferreira entre nós. Reverendo, sinta-se em casa, o CSU é a sua casa. Não vou lhe dar a chave do cofre, porque o cofre está vazio, mas quero dizer da nossa grande alegria em tê-lo aqui conosco, e a nossa oração é que Deus use rica e poderosamente, como já tem feito em outras oportunidades. Reverendo Osni, quando ele não passa pelo menos a cada 2 ou 3 anos aqui na Nacional, alguma coisa nos falta. E a gente dá um jeito de ver se ele passa por aqui. Então, não vou fazer aqui nenhum comercial, mas no final eu vou anunciar onde os pastores que estão aqui estarão pregando amanhã. E os pastores que estiverem presentes, não fiquem tristes se verem nas suas igrejas alguns bancos vazios, porque provavelmente alguns vão buscar esticar aí o convívio com esses pastores. Deus o abençoe, reverendo. Obrigado. Acho que pode deixar fora. Pode ser assim? Salam aleikum, rahmatullah wa barakatuh. Amém, irmãos? Amém pela fé. Salam aleikum não é salame bacon. Salam aleikum significa paz de Deus para você. Rahmatullah significa misericórdia de Deus para a sua vida.
e baracato, a bênção dele. Amém? 3 coisas que nós precisamos, irmãos: a paz do Senhor, a misericórdia no dia da luta, no dia da dificuldade, e a bênção dele todos os dias da nossa vida. Amém? É esse meu desejo de coração a você. Eu cheguei essa semana do Oriente Médio, cheguei no aeroporto de São Paulo e vi 100 mil pessoas nas ruas com os cartazes: o Brasil parou. Eu falei: Cláudia, o presbítero Josimar fez uma recepção fantástica para nós. 100 mil pessoas nas ruas. Depois que eu descobri que não era bem assim. Mas, irmãos, chegamos num momento tumultuado no Brasil, mas felizes por estarmos aqui com os irmãos, voltando falando um pouquinho do nosso trabalho, daquilo que Deus está fazendo no Oriente Médio, apesar de nós. E é esse Deus que nós cremos, irmãos, o Deus que faz, o Deus que age. E eu falei para o presbítero Josimar, para pregar numa conferência, depois do almoço, você tem que dar uns pulos, porque está todo mundo naquele pré-arrebatamento, sabe, aquele negócio assim, sabe, meio zonzo. Então é mais complicado depois do almoço, mas eu espero que Deus esteja nos abençoando e nos orientando na sua palavra nesta tarde. Irmãos, quando eu me converti, já com 19 anos, eu recebi o chamado missionário, e eu era solteiro ainda, e aí eu coloquei uma condição para Deus: Senhor, eu vou aonde o Senhor quiser, desde que seja casado. Foi isso que eu coloquei para o Senhor. Mas, irmãos, quando você se converte, o grupo de pessoas que você busca para ser sua esposa já diminui, porque você quer alguém que anda com o Senhor, não é? Então, você já busca os crentes agora. Quando você tem um chamado para pastoral, para ser pastor da igreja, o negócio diminui um pouquinho mais assim, porque essa pessoa tem que ser crente e ainda tem que ter um chamado, não é? Pastoral. Mas quando você é chamado para missionário no Oriente Médio, o negócio fecha, assim, irmãos? Quando o negócio fica bem juntinho, sabe? Difícil, complicado para conseguir uma esposa. Mas eu estava orando. Cheguei no seminário em Campinas, ainda solteiro. E logo no primeiro ano, um amigo meu disse assim: Osni, lá no seminário, ele diz: olha, você não pode orar pela esposa, você tem que orar pela eleita. Deus tem uma eleita para cada um. Eu gostei. Falei: vou orar, acho que eu estou orando errado. Vou orar pela eleita. Eu orei o primeiro ano todinho de seminário, irmãos, nada da eleita chegar. Segundo ano de seminário, joelho no chão, Senhor, manda a eleita, nada. Terceiro ano de seminário, já estava um pouquinho desanimado, me ajoelhei no seminário, falei: Senhor, se o Senhor não manda eleita, manda umas candidatas pelo menos. Estava complicado. Terminei o seminário e nada, irmãos. Continuei orando, até que eu encontrei que hoje é minha esposa Cláudia. Mas eu tive um problema quando eu era jovem, que eu fiz uma cirurgia e o médico disse: olha, você não pode ter filhos. Então, para sua futura esposa, você tem que comunicar isso a ela, que vocês não podem ter filhos. E eu encontrei a Cláudia, falei tudo para ela, falei que eu queria ir para o campo missionário, ela aceitou, eu falei que era campo difícil, ela aceitou, entre os muçulmanos, ela aceitou, mas eu não tive coragem de falar que eu não poderia ter filhos, estava segurando isso, até que chegou o dia que a gente tinha que decidir, ou vai ou não vai, não é? E eu ameaçando, aquele frio na barriga, né, aquela coisa assim, e eu falei assim: Cláudia, eu preciso falar uma coisa para você. Ela falou: mais uma? Eu falei: agora eu acho que é a última. Ela falou: então fala. Eu falei: é o seguinte, eu não vou ter filho, tem problema não? Ela falou: o quê? Eu falei: é isso, não tem problema, né? Ela falou: não entendi nada. Aí eu falei: sabe o que é? Que eu fiz uma cirurgia, eu não posso ter filho, então não podemos ter filhos. Eu falei isso, irmãos. A Cláudia começou a chorar. Começou a chorar, não falava nada.
Aí eu comecei a chorar também. Falei, meu Deus, já acabou, que nem começou. Irmãos, no meio daquele choro, a Cláudia olha para mim e diz assim, eu também sou estéril. Irmãos, se eu fosse pentecostal naquela hora, eu ia falar, ô glória, né? Mas como um bom presbiteriano, eu falei, amém. Nós entendemos que Deus tinha um plano para nós sem filhos no Oriente Médio. Juntamos os trapos, casamos e fomos para o Oriente Médio, na primeiro tempo, 5 anos de campo. Depois de 5 anos, nós descobrimos que os árabes amam crianças, e que seria difícil manter o ministério sem filhos. Então nós estávamos no avião, vindo para o Brasil, para algumas conferências, e conversando sobre uma possível adoção. Quem sabe nós podíamos gastar esse tempo no Brasil agora, e adotarmos uma criança. Chegamos para o Brasil, viemos de São Paulo para Taguatinga, pregar em algumas igrejas aqui, passaram 15 dias, voltamos para São Paulo, e a Cláudia disse, senhor, eu preciso ir no médico, porque mulher ama ir no médico, irmãos. Mulher fica doente de vontade de ir no médico, é incrível. O homem está ruim, está morrendo, não quer ir no médico, mas a mulher quer. E ela ficou 5 anos sem ir no médico, que absurdo. Ela falou, preciso ir no médico. Nós marcamos um presbítero, ginecologista, presbítero, irmão querido da nossa igreja lá. E nós fomos lá, e o médico começa a examinar a Cláudia, ele diz assim, tem criança aqui. Eu, como um bom presbiteriano, falei, impossível. Eu sou estéril, ela é estéril, não pode isso. E ele disse, não, eu tenho tanta certeza que tem uma criança aí que eu nem vou pedir exame de sangue. Vai lá fazer ultrassom para ver como é que está esse menino. Nós saímos do consultório bem presbiterianos ainda, porque minha esposa começou a chorar e falou, é mioma, que cresceu, que parece que é, né? Que presbiteriano, irmãos, é duro de crer, né? É mioma, e ela chorando no carro, e aí eu choro também, e nós vamos lá, irmãos, fazer ultrassom, e eu estou lá, vamos ver o tamanho desse mioma, como que a gente pode fazer cirurgia, quem vai fazer essa cirurgia, e quanto tempo isso vai levar, e nós fomos lá, e o médico começa a fazer ultrassom, irmãos, de repente eu ouço assim, tum, 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 o médico diz, olha, esse é o coração, eu falei, da Cláudia? Ele falou, presbiteriano. Ele falou assim, é do neném. Deus nos deu um filho, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que Deus faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. Quando a Cláudia estava grávida, o médico falou assim, 90% que é mulher. Como presbiteriano nós aceitamos isso, é mulher. Escolhemos nomes, e aquela coisa e tal. Era homem. Tudo para contrariar, irmãos. A minha esposa teve problema pós-cirúrgico, pós-parto, depressão, aquelas coisas, ela ficou um período afastada e fazendo tratamento, eu ia para o Oriente Médio, ficava 20 dias, voltava, ficava 2 meses, aquela loucura, passaram 2 anos. Depois de 2 anos, minha esposa estava bem, estava trabalhando, tudo, eu falei, fala para o médico liberar você, para a gente voltar como família para o Oriente Médio. E ela não tinha coragem, eu falei, eu vou lá com você. Eu fui lá, o médico disse, olha, tudo bem, eu vejo, a Cláudia está bem, mas antes de vocês irem, eu vou fazer uma bateria de exames, para ver como é que estão as coisas. Aí começa a fazer exame, e grávida de novo. Irmão, cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, Senhor, chega de milagres nessa área, 2 está bom, porque minha mãe teve 9, aí eu fiquei preocupado de Deus querer abençoar na mesma proporção. No campo missionário não ia ser muito fácil, mas Deus nos deu um segundo filho, uma menina, a Débora, nossa caçula, completou 7 aninhos esse mês, e o Tiago está com 9 anos, e eles têm sido uma bênção na nossa vida, irmãos. Tem sido assim, fruto do presente de Deus. Eles lidam com 4 línguas lá, nós falamos português dentro de casa, eles estudam inglês, na escola aprendem francês e árabe também, e isso tem sido assim a herança que nós temos deixado para os nossos filhos. E isso é que Deus faz, irmãos. Por isso que é bom a gente servir esse nosso Deus, mesmo sendo presbiterianos.
É uma benção, né? Ei, coisa boa, né, irmãos? Irmãos, quando o presbítero Josimar me convidou para esse congresso, eu não sabia quem seriam os outros preletores. Depois que eu descobri, me deu um frio na barriga, porque eu falei, eu vou estar com Ronaldo Lidório e Augusto Nicodemos, meu Deus, né? Mas Deus usou uma mula, irmãos, na Bíblia, Deus pode nos usar para a graça do Senhor, amém? O reverendo Antônio Elias, irmãos, que já está na glória, ele dizia uma coisa, ministério é difícil. Qualquer obra missionária ou ministério pastoral é complicado, é difícil. E ele diz assim que Deus nos deixa, ele dizia, que Deus nos deixa até o limite. E quando ele vê que a gente já não aguenta mais, ele manda uma conversão, ele manda uma bênção, alguma coisinha que serve como uma gota de água na nossa boca, para refrescar e para dizer, meu filho, continua. Continue. Isso, irmãos, foi a palavra mais abençoada que eu recebi do Antônio Elias, desse pastor que já está com o Senhor. Porque é uma realidade. Qualquer obra que nós abraçamos, os ministérios que vocês estão envolvidos nas suas igrejas, há um preço. É difícil, é complicado. E muitas vezes nós pensamos em desistir. Eu me lembro, irmãos, estudando a língua árabe, aquela dificuldade, o árabe cheio de tonalidades. Em árabe você tem dá e dá. Você tem tá e tá. Você fala matar é chuva, você fala matar é aeroporto. Você fala alã é dor, você fala alã é bandeira, você fala alã é caneta. Até eu estou confundindo agora. Desses três, irmãos, eu só sabia dor. Eu saía de casa, o filho do meu vizinho pegava na minha calça e falou, tio, eu quero um alã do Brasil. Eu entendi uma dor do Brasil. Eu falei, eu vou ter que espancar esse menino para ele saber o que é uma dor brasileira. Mas antes de fazer isso, eu fui estudar. E aí eu descobri que o que ele queria era uma bandeirinha do Brasil. Graças a Deus, dei a bandeirinha, não precisei bater no menino. Complicado, irmãos. Missões é difícil. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na língua árabe são as saudações, porque você deve saudar as pessoas independente se você conhece ou não. Mas as saudações, irmãos, elas variam. Por exemplo, se tiver uma pessoa parada na rua, é um tipo de saudação. Se ele tiver com um copo de água na mão, é outro tipo de saudação. Mas se for café que ele está tomando, é outro tipo de saudação. Se ele estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, é outro tipo de saudação. Então você tem que analisar a pessoa na rua antes de cumprimentá-la. Mas é a primeira coisa que a gente aprende. E lá quando você vai fazer uma viagem, em muitas regiões não tem horário do ônibus. Você senta no ônibus e espera, a hora que o ônibus enche, ele sai. E aí quando você senta no ônibus, irmãos, às vezes eu cheguei a ir para uma viagem, entrar no ônibus 8 da manhã e sair 2 horas da tarde. Você pega amizade com todo o pessoal do ônibus. A gente almoça juntos. É uma coisa. E ali no ônibus você tem que cumprimentar cada pessoa que entra no ônibus, você tem que saudar ela, desejar uma boa viagem para ela. E a saudação é assim, Inshallah tituafat. Você tem que fazer esse final. Mas eu não gostava desse E o problema é que às vezes esse ele aparecia no meio da frase. Então você fazia, no meio da palavra, você falava a palavra e continuava a palavra. Complicado. Fui falar com a minha professora, o que é esse negócio de Ela disse assim, Osni, esse se você não pronunciar, ele não muda o significado das palavras, na grande maioria das palavras. Ela falou, na grande maioria, eu tomei como todas as palavras, acabei com esse Estou lá no ônibus cumprimentando o pessoal. Inshallah tituafak, Senhor. Esse cumprimento, irmãos, no ônibus significa, eu espero que Deus te abençoe, que você tenha uma boa viagem. Só que Senhor, significa, eu espero que você morra nessa viagem. Eu não sabia, muda nesse.
E eu estou lá no ônibus, irmãos, cada pessoa que entra, eu falo assim, espero que você morra nessa viagem. E a resposta é, você também. Então nós íamos morrer juntos. Aí entrou um rapaz, eu cumprimentei ele, não respondeu, eu falei, mal educado. Aí ele veio rindo para o meu lado, sentou do meu lado, me abraçou e falou assim, você não é daqui, né? Eu falei, não, mas como que você descobriu? Aí ele me explicou, irmãos, que nessa saudação precisava ter o não podia deixar de fazer o Missões é complicado. Fui almoçar na casa de um árabe, e eles colocam lá o arroz na panela, e colocam frango, colocam couve-flor, amendoim, e vão cozinhando tudo aquilo ali junto ali. Quando está bem cozidinho, eles colocam canela em pó, mistura tudo aquilo ali. Aí eles vêm, irmãos, numa travessona assim, vira aquela travessa ali, e cai tudo aquilo ali, o frango está embaixo da panela, ele acaba ficando em cima de tudo quando a panela vira, e ali você senta ao redor dessa travessa, e você imagina um triângulo assim, no prato, e que é a sua área de atuação. E é ali que você vai pegar aquilo que está na sua frente. E você pega então com os 4 dedos, vai fazendo uma bolinha assim, quando a bolinha está bem feita, você usa o dedão para empurrar para dentro da sua boca a bolinha. Toda uma estratégia, só com a mão direita. Então eu estou sentado na casa do árabe, irmãos, eu era o único visitante ali da família, e ela vem, então a mulher vem com essa travessa, e ela vira, irmãos, e começa a cair os pedaços de frango, e logo eu vejo um peito de frango, eu começo a interceder para o peito de frango cair no meu triângulo aqui, porque o peito de frango é a melhor parte, e eu estou orando para o peito de frango vir na minha frente aqui, mas pura tribulação, não veio um frango raquítico do meu lado. E o peito de frango escorregou para o outro lado, para o chefe da casa. Nós começamos a almoçar, e eu até com dó do frango raquítico ali. Começamos a almoçar, irmãos, e o dono da casa se sentiu incomodado, porque ele pegou a melhor parte do frango, mas eu estava visitando a família dele, eu deveria pegar a melhor parte. Mas ele não podia pegar e passar para o meu lado, assim. Isso é falta de educação. Então ele teve uma ideia melhor. Ele começou a desfiar com a boca, e ele fazia assim, mandava lá para o meu lado, lá para o meu triângulo lá. O frango, irmãos, mastigado, salivado, uma delícia. Missões, complicado. No entanto, irmãos, no meio de tudo isso, no meio da perseguição, no meio das dificuldades, no meio de tudo isso, irmãos, Deus mostra a sua graça e Ele abençoa. Vamos começar então, abra sua Bíblia em Jonas. Livro do profeta Jonas, é muito conhecido quando nós falamos em missões. Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, a vocação de Jonas, a sua fuga e seu castigo. Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim a palavra do Senhor, na minha Bíblia revista e atualizada. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe, da onde, irmãos? Da presença do Senhor. Jonas se dispôs para ir para longe da presença do Senhor. Irmãos, nós começamos em meados do ano passado, eu estou no campo missionário há 13 anos, trabalhando no Oriente Médio. Nosso ministério é alcançar os árabes muçulmanos, que são proibidos de mudarem a sua religião. Nós temos um trabalho secreto, reuniões secretas que acontecem nas madrugadas, para esses convertidos que vêm do islamismo. É um ministério diferente, é um ministério desafiante, e nós começamos agora, em meados do ano passado, um trabalho para alcançar os vilarejos do deserto.
Algumas regiões onde os árabes nem falam a língua árabe direito, eles conseguem entender, eles conseguem ouvir, mas eles não conseguem ler, eles não conseguem escrever na língua árabe. E nós, então, estamos recebendo, irmãos, Bíblias em MP3. Eu quero até desafiar você, a sua igreja, para investir em Bíblias em MP3 no Oriente Médio. Isso tem sido uma ferramenta que nós estamos usando no deserto para abençoar pessoas que estão em regiões remotas. Nós estamos precisando de 750 Bíblias em MP3 para nós usarmos de setembro a dezembro desse ano. Então, ore nesse sentido, desafie a sua igreja para que nós possamos alcançar e abençoar esses irmãos. O primeiro vilarejo que eu fui, irmãos, se chama Ion. Ion vem da raiz da palavra árabe para hoje. E eu então, irmãos, tinha um plano, era o primeiro vilarejo que nós iríamos visitar, e eu então fiz um plano de colocar algumas Bíblias na primeira vez. Na primeira viagem, eu levei Bíblias e Novos Testamentos impressos, de papel mesmo. Eu coloquei, então, 50 entre Bíblias e Novos Testamentos debaixo do banco do meu carro. E eu fui, então, em direção a esse vilarejo de Ion. A minha ideia era chegar à tarde, por volta de 2 horas, nesse vilarejo. É um horário onde os árabes, por causa do clima muito quente, eles têm aquela dormidinha após o almoço. Então, as cidades, os vilarejos ficam bem quietos. E o meu plano era chegar no vilarejo, colocar uma Bíblia em cada casa, ou um Novo Testamento, voltar para a cidade e depois depois de 1 ou 2 meses, retornar a esse vilarejo e ver a reação desse material lá. Confesso para os irmãos que depois de 3 horas de viagem, eu peguei a estrada dentro do deserto. Eu estou viajando, irmãos, no meio do deserto, e não tem placas, e não tem sinalização, não tem nada que indique que eu estou indo para a direção certa. GPS não funciona lá, e só com bússola, para você saber mais ou menos a sua direção. E eu estou andando, irmãos, e a impressão que eu tenho é que o mundo vai acabar, que eu vou cair meu carro assim qualquer hora. Estou indo no meio de nenhum lugar. E conforme eu fui dirigindo e andando, irmãos, nessa estrada, começou a vir no meu coração uma coisa assim: eu acho que eu sou o primeiro missionário que estou indo para esse vilarejo. Ninguém passou por aqui. Nenhum estrangeiro andou por essa estrada. E quanto mais eu andava, irmãos, o negócio foi aumentando no meu coração, assim. Sabe aquele orgulho? Eu estou sendo o primeiro aí nesse lugar. Eu estou indo num lugar não alcançado. Eu vou levar a Bíblia nesse lugar remoto. E o negócio foi aumentando, né, irmãos? Tem hora que a gente acha que é bom, não é? Você acha que você é bom. E isso foi o meu sentimento. Começou a aumentar. Cheguei no vilarejo, irmãos. Quando cheguei no vilarejo, não tinha ninguém dormindo, estava um barulho, todo mundo para a rua, todo mundo caminhando. E agora eu olhei e falei: e agora? Eu não tenho plano B. O meu plano era só um. Agora, irmãos, eu já estou mais de 5 horas andando. Eu chego no vilarejo para isso e eu não sei o que fazer. Falei: meu Deus, o que eu faço agora? Parei meu carro dentro do vilarejo, sentei num lugar assim de café e chá. Tinha uma mesinha para o lado de fora. Eu sentei ao lado de fora e pedi um chá. E eu estou ali tomando chá e olhando, falando: Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu trouxe essas Bíblias, agora eu não posso fazer nada aqui. Por que eu estou aqui? Por que toda essa viagem para nada? Meio chateado. E aí, nisso, eu comecei a contar as casas desse vilarejo. Eu contei, tinha 25 casas. E eu comecei a olhar ali, orando, meio desanimado. Nisso parou um senhor, o senhor Ali, o nome dele. E ele falou: posso sentar aqui com você? Eu falei: pode.
E ele começou a conversar comigo e eu comecei a fazer algumas perguntas sobre o vilarejo. E o senhor Ali falou assim, você já terminou seu chá? Eu falei, já. Ele falou assim, então agora eu quero que você vá na minha casa, que eu vou dar um chá de verdade para você. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu saí e comecei a seguir esse homem. Nem peguei o carro, o vilarejo era muito pequeno, eu falei, eu vou andando com ele. Mas as casas estavam aqui, irmãos, esse homem começou a caminhar para fora do vilarejo. E eu estou seguindo esse homem, de repente, no meu coração, eu pensei, será que ele está me sequestrando? E agora? Eu estou seguindo um homem que eu não conheço, as casas estão tudo aqui, ele está me levando para a casa dele, mas não tem casa nenhuma, é deserto. E ele andou mais um pouquinho e tinha uma rocha assim no deserto. E ele falou, vamos subir aqui. E nós subimos essa rocha, irmãos, e tinha uma árvore que só dá no deserto, com poucas folhas. Debaixo dessa árvore tinha uma esteira. E ele diz, aqui é minha casa, no relento. Eu sentei ali, irmãos, esse homem pegou um pedaço de madeira e ele empurrou a areia assim do deserto, porque ele ia usar a quentura do solo para esquentar a água para fazer o meu chá. Então ele puxou para pegar um pouquinho mais de dentro ali, mais fundo. Eu falei, meu Deus, quantas horas vai demorar para esquentar essa água aí nessa areia do deserto? Eu estou sentado ali fazendo algumas perguntas para o senhor Ali. Nisso eu olhei nessa árvore, quase seca, e eu vi um folheto todo empoeirado naquela árvore. Eu falei, comecei a ficar curioso, o que é aquilo? E eu olhava, tentando ver o que era. Não consegui conter a minha curiosidade, fiquei em pé, puxei, e era o Evangelho de Lucas. O Evangelho que nós distribuímos na cidade. E eu falei, senhor Ali, o que é isso? E ele diz, olha, esse livro fala da história do profeta Jesus, porque no islamismo Jesus é o profeta. Ele diz, fala do profeta Jesus, mas da maneira que esse livro fala, é uma maneira muito diferente, é uma maneira especial. E aí os olhos desse homem encheram de lágrimas. E eu olhei e falei assim, senhor Ali, o senhor sabe que esse livro aqui faz parte de um livro muito maior? Ele falou, não. Eu falei, o senhor gostaria de ter todo o livro? Ele disse, olha, isso ia ser uma bênção muito grande. Então eu falei, então termina o chá que eu já venho. Eu desci, voltei no vilarejo, abri meu carro, peguei uma Bíblia, eu falei, vou levar para o senhor Ali. Nisso veio, eu não posso caminhar com essa Bíblia aqui em público. Resolvi pegar meu carro, fui até próximo à sua casa ali, ao relento. Eu peguei a Bíblia e falei, senhor Ali, aqui fala da história. Essa é a parte que o senhor tem. Mas aqui fala da história do profeta Abraão, do profeta Isaac. E fui falando com ele, fui mostrando a Bíblia para ele. E eu falei, senhor Ali, isso daqui é um presente da igreja brasileira para o senhor. E quando eu fui passar para ele, ele disse, não, espera, eu vou lavar minhas mãos, porque esse livro é santo. O senhor Ali vai e lava as suas mãos, e ele pega a Bíblia e ele começa a beijar. Mas antes disso, irmãos, quando eu achei o Evangelho de Lucas, o senhor Ali disse uma coisa para mim. Ele disse, eu gostei tanto desse livro, que todos os dias, às 5 horas da tarde, eu chamo meus amigos do vilarejo aqui para o meu chá, e eu leio com eles. Quando eu dei a Bíblia, ele falou, fica aqui, porque 5 horas da tarde, nós vamos ler com meus amigos. Só que era muito perigoso para mim, na primeira vez ficar. Falei, senhor Ali, eu não posso ficar hoje, mas eu volto. Eu desci, peguei meu carro depois do chá, comecei a voltar, irmãos, para minha casa. No meio do deserto, irmãos, eu ouço a voz de Deus. E a voz de Deus dizia assim, você veio todo orgulhoso, achando que você era o primeiro a chegar nessa vilarejo. Mas o Espírito de Deus já veio antes. E o Senhor levantou, no meio de uma região remota do Oriente Médio, o Senhor Ali, que não só estava lendo a Bíblia, irmãos, mas ele estava sendo um missionário do Senhor, lendo ali as Escrituras para aquelas pessoas.
E Deus falou bem claro para mim: Osni, eu não preciso de você. Você precisa de mim. Eu não preciso de você. Deus pode fazer a obra com você ou sem você. Se Ele fizer com você, é melhor para você. Você vai ser abençoado. Mas Ele pode fazer sem nós. Quando eu pensei, irmãos, nesse sentimento que eu tive indo para lá, para esse vilarejo, eu pensei que foi o mesmo sentimento que Lúcifer teve quando ele foi expulso do paraíso. Ele olhava para Deus e ele via Deus como uma coisa mais maravilhosa. Ele imaginava, Lúcifer imaginava que ser Deus era lidar com o impossível. Ser Deus era uma coisa assim, que não havia dificuldade, que não havia tensão. Ser Deus é uma coisa maravilhosa. E foi esse o desejo do coração dele, de ser Deus. Mas quando a gente olha nas Escrituras, irmãos, principalmente no livro do profeta Jonas, nós percebemos que ser Deus não é uma tarefa muito fácil, é meio complicado ser Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não é Deus dele mesmo, Ele é Deus de mim e de você, de pessoas falhas, de pessoas pecadoras. Por isso que não é fácil ser Deus. E quando nós olhamos, irmãos, no livro do profeta Jonas, nós vemos que Deus, mesmo sendo Deus, Ele vive diariamente, Ele convive com uma tensão entre o decreto e a ordem. Por um lado, irmãos, Deus tem um decreto de amor. Ele deseja que todos sejam salvos. Deus tem um decreto de salvação para as nações. Para a humanidade, é o projeto de Deus, é o decreto de Deus. Mas Ele tem uma ordem, irmãos. E essa ordem é para o profeta. E essa ordem é para a igreja, e essa ordem é para mim e para você, de levar essa mensagem, de levar esse decreto de amor às pessoas. Mas Deus encontra um profeta apático, indiferente, um profeta que não quer realizar a obra. Ele se dispõe, mas para fugir da presença de Deus. Por isso que eu falo que não é fácil ser Deus. Porque Deus convive com essa tensão. Há um decreto e há uma ordem. Deus, irmãos, nunca prometeu que a obra seria fácil. Mas Ele prometeu que estaria conosco quando? Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Essa presença de Deus, irmãos, que nos faz caminhar. Eu estava conversando com um missionário que desistiu de trabalhar comigo. Ele disse: você se expõe muito, é perigoso trabalhar com você. No entanto, irmãos, se nós não tomarmos riscos para fazermos a obra de Deus, se você não se arrisca e não dá um passo, mesmo que esse passo pareça ser perigoso, nós não podemos fazer a obra de Deus. 25% dos muçulmanos, irmãos, se converte só com a leitura da Bíblia, sem contato humano, sem contato com ninguém, só lendo a Bíblia. Isso é uma estatística não oficial, mas é uma média de 25% se converte só com a leitura da Bíblia. Mas eles não têm Bíblia, irmãos. Então nós fazemos essas Bíblias chegarem até eles. Nós saímos de madrugada e eu escondo Bíblia assim por baixo da roupa. E nós levamos essas Bíblias e deixamos na porta da casa desses árabes. No outro dia de manhã, eles amanhecem com a Bíblia na porta. Algumas Bíblias são destruídas, algumas Bíblias são queimadas, mas algumas Bíblias são lidas e pessoas têm sido salvas através da sua palavra, da palavra do Senhor. Eu estava treinando, irmãos, um missionário mexicano para fazer esse trabalho de ministério de entrega de Bíblias. Então nós reunimos meia-noite, oramos até 1h da manhã e 1h a gente sai, prepara o nosso corpo e a gente sai entregando Bíblias. E um dia nós estamos entregando, meu amigo não sabia muito árabe ainda,
E nós estávamos nas madrugadas e eram umas 2h pouco da manhã, quando eu olho, assim, 2 carros vindo na nossa direção, bem devagar. E eu olhei para o meu amigo e falei assim, olha, pode ser gente da polícia secreta, vamos parar de entregar, vamos caminhar normalmente. E os carros foram se aproximando, eu olhei para o meu amigo e confirmei que era mesmo pessoal da polícia. Nisso meu amigo começou a mudar de cor. Ficar vermelho, verde, amarelo. E aí os carros vieram, irmãos, e fecharam assim a nossa passagem. Os 2 carros estacionaram cruzados e fecharam a nossa passagem. E aí, 4 homens desceram e eles começaram a conversar comigo. E eu respondendo as perguntas deles, logo eles perceberam que eu não era de lá. E eles falaram assim, você não é daqui, né? Eu falei, não. Ele falou, da onde você é? Eu falei, da onde você acha que eu sou? Ele disse assim, da Turquia. Eu falei, não, é perto. Ele falou, do Egito. Eu falei, também não. E ele falou mais uns 2 países, irmãos. Nisso eu falei, eu sou brasileiro. Quando eu falei que eu sou brasileiro, irmãos, aqueles 4 homens abriram um sorriso no rosto e eles começaram a escalar toda a seleção brasileira de futebol. E eles começaram a falar os nomes de jogadores, irmãos. Eu estou muito tempo fora do Brasil, não sei mais os nomes. E eles falavam, e fulano? Eu falei, joga um bolão. E fulano, é bom demais. E esse daqui, nossa, joga demais. E eu fui falando ali, e ele foi falando todos os nomes. E ele disse assim, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo a seleção brasileira. E ali quebrou aquele clima, e ele olha para mim e diz assim, olha, eu nunca vi um brasileiro assim, ao vivo e a cores. E ele diz, e hoje eu não encontro só um brasileiro, eu encontro 2 brasileiros. O mexicano ficou quietinho. O mexicano não abriu a boca. Ele diz, eu encontro 2 brasileiros. E aí então, irmãos, aquele homem todo empolgado, todo feliz em encontrar um brasileiro, ele pega no braço, ele me puxa e ele me abraça, irmãos, e as Bíblias estão batendo nele. E a Bíblia, ele está, seja bem-vindo no meu país. E ele puxa o mexicano que sai por brasileiro e ele abraça o mexicano também. E ele diz, estou muito feliz de encontrar esses 2 brasileiros. E eu falei para o mexicano, não abre a boca. Aí, irmãos, eles falaram, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu falei, não, está bem aqui, benção. Aí os homens entraram no carro, irmãos, saíram e não nos revistaram. Quando eles estão um pouquinho longe, assim, irmãos, o que acontece com a gente? Não senti a perna, irmãos. Fui sentando, e nós ficamos meia hora ali no chão. Eu orando para minhas pernas voltarem ao normal e para o meu colega voltar na sua cor natural. Irmãos, a gente tem bastante fé na hora boa, na hora da dificuldade, a gente fica caçando, cadê minha fé, meu Deus? Não é? O medo, irmãos, nos pegou, eles falaram, precisamos parar, está ficando perigoso esse negócio de entregar, vamos parar. E nós paramos, passado 2 meses, meu amigo diz, vamos voltar, porque o medo é psicológico. E voltamos, irmãos. Voltamos, passado várias semanas, nós já estamos ativos novamente, entregando Bíblias. Um dia nós estamos lá preparando já, colocando as Bíblias, estava muito frio. Eu tinha uma jaqueta, e eu abri assim o forro da jaqueta, enchi de Novos Testamentos na minha jaqueta. Quando nós estávamos já prontos para sairmos, chegou um árabe da igreja secreta. E o árabe diz, onde vocês vão? O que vocês vão fazer? Nós vamos entregar Bíblias. Posso ir junto com vocês? Eu disse, meu irmão, se um árabe for pego entregando Bíblia, ele vai ser morto ali na rua, na frente, na nossa frente. Eu ainda sou estrangeiro, vai envolver embaixada, pode ser deportado, tem todo um processo, eles não vão matar assim. Mas para o árabe vão. Falei para ele, olha, você sabe o risco, se você quiser ir. Ele falou, eu vou. Aí nós começamos a colocar a Bíblia nele, não coube muito, que ele é meio gordinho. Eu falei, você não engoliu as Bíblias antes de vir para cá, né? E nós saímos, irmãos. Muito frio.
Lá pelas 3 horas da manhã, eu estava um pouco mais à frente, eu estava atrás o árabe e o mexicano multicolor. E aí eu vejo a mesma cena, 2 carros vindo na nossa direção. Eu virei para eles e falei, para um pouquinho, porque pode ser gente da polícia. E nós continuamos a caminhar, e quando eu certifiquei que era mesmo da polícia, eu virei para falar para eles que era, eu só vi uma perna do árabe pulando o muro de uma casa, e ele sumiu, nem as Bíblias me devolveu. Aí ficou só eu com o mexicano multicolor. Aí os policiais chegaram, eles vêm apaisando, porque eles são policiais secretos. Né? Porque eu ouvi falar que em Portugal a polícia secreta anda rigorosamente uniformizada. Mas não é o caso lá. Tem até plaquinha, polícia secreta aqui. Aí, irmãos, um carro parou, o outro saiu, ficou um carro. Aí eu pensei assim, eles já nos reconheceram, um carro foi embora, o outro ficou para levar. Nisso desceu só o motorista, o passageiro ficou no carro. E ele desceu, começou a conversar comigo, irmãos, e eu estou conversando com ele, mas eu estou olhando o movimento no carro. E esse soldado, ele está procurando alguma coisa ali no carro. Ele está agachado, olhando, buscando alguma coisa. E eu falei, meu Deus, o que esse homem está buscando? Eu estou carregado de Bíblias. Eu acho que ele está pegando um detector de Bíblias. Não existe, irmão, mas naquela hora existia. Eu falei, é detector de Bíblias. Ele vai passar aqui e vai detectar as Bíblias. Não existe, mas naquela hora eu tenho a certeza que existia. Eu estou ali, irmãos, conversando com ele, mas olhando o movimento do carro. Nisso, irmãos, esse soldado sai com uma garrafa de café e 4 xicrinhas. Ele coloca em cima do carro. E ele vai então dar o café para nós, irmãos, numa xicrinha que não tem cabo. Uma xicrinha bem pequenininha. Você toma, e você abaixa, eles põem mais. Você toma, abaixa, eles põem mais. Você toma, abaixa, põe mais. Quando você não quer mais, você faz assim, ó. Só que até eu descobri isso, irmãos, eu tomava 30 cafés, 35 cafés, porque eu não sabia. Aí é só tomando. E eu acho que eles ficavam com uma raiva, porque eu acabava com o café deles, mas eu não sabia. Tinha que fazer assim, balançar quando você não quer mais. Mas naquele dia eu já sabia disso. Então começamos a tomar uns 3 cafezinhos, logo eu já balancei, mas eu estou em pé ali, irmãos, e eu estou pensando, Deus, só o Senhor para marcar uma reunião dessa. 3 horas da manhã, nós estamos tomando café, cheio de Bíblias, com o pessoal da polícia secreta. Eu jamais ia marcar essa reunião. Jamais. Mas Deus faz isso. Deus faz essas coisas. E eu falei, só o Senhor para fazer um negócio desse. Acabamos de tomar café, irmãos. O policial falou assim, vocês querem carona? Eu falei, não, tá bom. Um frio, seria até bom uma caroninha, né? Um frio. Eu falei assim, não, tá bom aqui, é uma benção. Aí os homens saíram, irmãos, e não nos revistaram. Quando eles saíram, o que aconteceu com a gente? É, né? Nós fomos abordados mais uma vez, irmãos, pela polícia. Mas nesse dia nós não tínhamos nada. E foi nesse dia que o policial nem quis conversa. Ele falou, encosta na parede e abre os braços que eu quero revistar vocês. Eu abri os braços, irmãos, eu falei, nunca gostei tanto de ser revistado que nem naquele dia. E é horrível ser revistado. Mas naquele dia eu gostei, eu abri os braços e falei, glória a Deus, hoje não tem mais nada. Nós temos uma ordem de levar o Evangelho. Há um decreto de Deus de amor. Há um preço a ser pago. Mas é a tarefa que Deus nos deu, de levarmos essa mensagem. Deus ama o profeta, irmãos. Deus tem misericórdia de Jonas. Deus usa de diversas maneiras para trazer o profeta de volta. Deus tem que fazer com que o profeta sensibilize o seu coração. Mas isso não acontece.
E mesmo, irmãos, quando os pagãos, depois da tempestade, nós sabemos a história, e eles começam uma luta pela vida, irmãos. E a primeira coisa que eles começam a fazer é jogar as coisas para fora do navio. O profeta estava dormindo. E isso, irmãos, dói no coração de Deus. Saber que muitas vezes Ele vê mais amor entre os pagãos do que entre o povo de Deus. Quando começou a guerra no Iraque, nós entramos no Iraque para ajudar a guerra. Entramos para ajudar na tradução, para ajudar aquelas árabes. E o que mais me impressionou, irmãos, é que todos os missionários, todos, acho que com exceção de duas ou três famílias de missionários, todos deixaram o campo e voltaram para suas igrejas. Tanto no Iraque quanto na Jordânia e outros países ali ao redor. No entanto, andando nas ruas de Bagdá, irmãos, quem eu encontro? Todos os padres e as freiras estavam ali. Já estavam antes da guerra e continuaram. E eu perguntei para um padre assim, você não pensou de sair? Ele falou, não. Quando eu resolvi dar minha vida para esse trabalho, é a vida. Freiras, irmãos, que moravam no Iraque, estavam ali, servindo. Mas os missionários evangélicos, todos saíram. E a missão que eu estava, na época, fez tanta pressão para que eu também retornasse para o Brasil nesse momento de guerra, que eu tive que assinar um compromisso assumindo a responsabilidade, que eu ia ficar sobre a minha responsabilidade. Irmãos, Deus muitas vezes vê mais amor entre os pagãos. No Iraque eu vi médicos que não tinham nenhum compromisso com Deus, mas estavam ali para servir o povo árabe debaixo de bombardeios. Eu vi enfermeiras. E eu falei, meu Deus, que motivação tem esse povo para estar aqui? Nós temos a motivação que é Jesus, que é a vida nossa, mas que motivação tem esse povo? Dói, irmãos, no coração de Deus, quando Ele vê mais amor fora da igreja. Fora do povo que se chama pelo nome do Senhor. Eu me lembro de estando no hotel em Bagdá, um missionário americano e 3 coreanos, irmãos. 2 coreanos só falavam a língua coreana, não falava mais nenhuma outra língua. E um coreano falava um pouquinho de inglês, que é o que a gente conseguia comunicar com ele. E um rapaz novo, um dos coreanos, acho que tinha uns 20 anos, bem jovem, que foi ali para tentar dar uma ajuda. E às 6 horas da tarde tinha o sinal de recolher, o toque de recolher, você não podia sair nas ruas, porque aí começavam os bombardeios. E aí nós ficávamos presos dentro do hotel. E nós estávamos num quarto grande ali, com 6 camas. Eu estava próximo desse americano, deitado ali, conversando, e atrás os 3 coreanos. E as bombas, irmãos, quando eles lançam, o barulho vai aumentando, né? Eles lançam, então vem e a impressão que você tem é nítida, a impressão que você tem é que a bomba vai cair em cima de você, em cima da sua cama, assim, vai aumentando, então no início você vai se espremendo ali na cama, como coisa que se resolvesse alguma coisa, né? Você vai se espremendo para chegar ali, a bomba explode. E aí nós estávamos ali tentando dormir, já era 1h30, depois 1h da manhã, e a bomba vinha, e esse coreano de trás, e ele não parava de falar, nós não entendíamos nada, e não conseguíamos dormir também. E eu falei para o americano, espero que esse coreano esteja orando por nós, pelo menos, porque não estamos entendendo nada, e não estamos conseguindo dormir. Mas ali foi uma lição, irmãos,
de ver pessoas que não têm nenhuma outra motivação a não ser estar ali para servir por amor à obra. Deus precisa ver, irmãos, essa sensibilidade no nosso coração. O amor do povo de Deus. Qual tem sido a nossa motivação? É interessante quando a gente lê o livro do profeta Jonas, é que depois de toda a ação de Deus, Deus derrama um avivamento, apesar do profeta, Deus derrama um avivamento em Nínive, e toda uma cidade se converte. Você já imaginou, se Deus converte toda uma cidade, fruto da sua pregação, do seu ministério, que testemunho você teria? Mas nem no meio disso, irmãos, nem no meio dessa ação maravilhosa de Deus, o profeta celebra, ele está reclamando ainda. Nem no meio desse avivamento, ele celebra. E você já viu pessoas assim? Que pessoas que só murmuram, não tem motivo nenhum para celebrar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está operando. Tem gente que não consegue ver a ação de Deus. E nós precisamos ver os detalhes de como Deus age. Nós temos um irmão lá que foi muito perseguido. E nós temos no Oriente Médio algumas casas que nós chamamos casas de refúgio, que é para acolher muçulmanos convertidos, recém-convertidos, que estão sendo ameaçados. E esse irmão se converteu, começou a receber ameaças, e nós falamos para ele assim, olha, vai para uma casa de refúgio. Ele diz, não, eu não quero ir, eu vou continuar aqui e tal. E muita perseguição. Um dia, o carro dele apareceu apedrejado. Todo apedrejado o carro dele. Aí nós falamos, olha irmão, estão ameaçando você, estão chegando próximo de você, é melhor você sair, vai para uma casa. E ele, não vou. E ele então, irmãos, foi por uma viagem, e depois uns 20 dias que ele ficou fora, ele chegou na sua casa, e a casa estava toda arrebentada. Entraram na casa dele, destruíram tudo, não roubaram nada, mas destruíram tudo. E quando ele chegou de viagem, ele viu aquela cena, ele ligou para mim. Eu fui a primeira pessoa que ele ligou. E ele ligou e disse assim, Osni, chama fulano, alguns missionários lá, chama e traz eles aqui em casa, que eu quero fazer um culto de ações de graça. Aí eu falei assim, mas é por causa da sua viagem? Ele falou, aqui eu explico. Aí eu falei, mas tem que ser hoje, agora, você acabou de chegar, estão cansados com a família. Ele falou, não, vem aqui, hoje, eu preciso hoje à tarde. E eu liguei para alguns, outros não podiam ir, nós reunimos um grupinho e chegamos lá. Eu cheguei um pouquinho antes, quando eu olhei tudo arrebentado, a casa dele, tudo destruído. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Ele falou assim, graças a Deus, foi tudo destruído na minha casa, eu quero fazer um culto de ações de graças. Eu falei assim, irmão, eu nunca fiz um culto de ações de graça na desgraça. Não é? Geralmente a gente faz por causa da graça, por causa de uma bênção, mas está tudo destruído. E ele falou assim, não, eu quero fazer um culto de ações de graças, porque Deus tem me dado o privilégio de sofrer por causa do nome dele, eu sou tão pequeno para isso, mas ele tem dado esse privilégio para mim. E aí chegou um outro missionário, mais experiente do que eu, e eu falei, olha, converse com ele aí, que ele quer fazer um culto de ações de graça. E o missionário conversou com ele, tentou convencê-lo e nada. No fim, irmãos, nós estamos ali cantando e agradecendo a Deus pela desgraça que aconteceu na casa dele. E eu falei, meu irmão, nós precisamos limpar a sua casa. Ele falou, amanhã a gente vê, mas a porta não está, como é que você vai dormir, tudo aberto aqui? Não tem problema não, eu vou empurrar um guarda-roupa e amanhã a gente resolve. Nós fomos embora, irmãos, eu chego em casa, tem um outro missionário americano numa outra região, e ele ligou para mim e falou assim, Osni, eu tenho uma bênção e eu tenho um problema.
Aí eu falei assim, então conta aí. Ele falou assim, olha, a bênção é que a minha igreja dos Estados Unidos mandou um container com todos os móveis da minha casa aqui, para mim trocar toda a mobília da minha casa. E eu falei, mas então qual que é o problema nisso? Ele falou, o problema é que até amanhã eu tenho que retirar esse material e eu tenho que tirar todos os móveis da minha casa e eu estou doando para alguém que precisa. Você tem alguém em mente? Aí eu falei, tenho. Tem uma pessoa que está precisando urgente disso. Ele falou, então, eu preciso tirar entre hoje e amanhã. Nós mobilizamos uma equipe, irmãos. Ligamos para esse irmão e começamos, e ele pegando no meu pé, ele falou assim, você viu, Osni, Deus queria trocar os móveis da minha casa. Ele ainda pegando no meu pé, falei para você, culto de graça. Ele pegando ainda, Deus queria trocar os móveis da minha casa. E aí aquele americano, irmãos, aquelas coisas assim, bem mais novas do que as coisas dele. E quando nós limpamos a casa dele, irmãos, que ia entrando os móveis e fazia, viu o que Deus queria dar para mim? Olha! Aí entrou o micro-ondas, ele nunca tinha visto o micro-ondas. Ele falou, o que é isso? Ele não sabia o que era. Ele falou, você viu, Osni? Até micro-ondas eu tenho agora. Aí chegou o computador, e não 1, 2, 3... E ele falando, viu? Fazer culto na desgraça. Deus age dessa maneira, irmãos. Com o povo que está sensível a ver a voz de Deus. Eu confesso que eu aprendi muito com esse irmão. Porque, irmãos, quem que vai fazer um culto na desgraça? Quem que vai ver alguma coisa positiva no meio de uma total destruição? Mas esse homem viu. E Deus recompensou o coração dele. Porque ele soube ver o avivamento, a ação de Deus no meio das dificuldades. Meu desafio para você hoje à tarde, meu irmão, é que você consiga ver esse agir de Deus. Nos detalhes, nas coisas pequenas. Deixa Deus te dar olhos sensíveis para ver e observar nos detalhes a ação de Deus, a bênção de Deus, mesmo que seja difícil. E é essa a realidade que nós estamos dentro do Oriente Médio. É um campo difícil, é um campo complicado, mas no meio de tudo isso, nós temos visto o agir, o mover de Deus no meio das lutas. Que Deus abençoe sua vida e seu coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.